Passam a valer a partir de amanhã as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar para o cancelamento de planos de saúde. Segundo a ANS, o objetivo da norma é facilitar o cancelamento do plano ou a exclusão de dependentes. A resolução vai passar a valer apenas para os chamados planos novos, aqueles contratados após o dia 1º de janeiro de 1999. Com essa mudança, as operadoras terão que encerrar o contrato logo após o pedido de exclusão feito pelo cliente nas modalidades individual, familiar, coletivo, empresarial e por adesão. Além disso, as empresas terão que dar possibilidade para que o segurado cancele o plano pela internet, presencialmente ou ainda pelo telefone. Os planos, porém, continuam a poder cobrar multa para o cliente que fizer o cancelamento antes do final do contrato. Para entender melhor essas mudanças, eu converso agora com o advogado especialista em direito à saúde, Rafael Roba. Rafael, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Na prática, o que muda, né? Melhora a situação do segurado, Rafael? Olha, Barão, na prática, algumas questões que antes eram motivo de litígio, motivo de briga, acabam sendo resolvidas pela resolução, tá? Então, o beneficiário de um plano, seja ele individual ou coletivo, né, empresarial, coletivo por adesão, a partir do momento que ele pede o cancelamento, essa rescisão, esse cancelamento do contrato, ele já tem que ter efeito imediato. Então, aqueles prazos que antes as operadoras exigiam, prazos às vezes de 60 dias para poder realmente sair do plano, isso fica resolvido com essa resolução. A gente tem também uma questão importante, que é a questão dos planos individuais e familiares. Então, o titular de um plano individual ou familiar que queira sair do plano, ele pode sair sem que o plano seja cancelado para os seus dependentes. Então, aquele filho, esposa... Pode continuar. Que queira continuar no plano, pode continuar mesmo o titular se retirando dessa apólice, né? E outra questão também que sempre gerou muito conflito é a questão do beneficiário inadimplente que queira cancelar o plano. Antes, muitas operadoras não permitiam que esse beneficiário cancelasse o plano em razão da inadimplência. A partir da vigência da resolução, mesmo inadimplente, o beneficiário pode pedir a rescisão do contrato e aquela dívida que ele tinha com a operadora, isso vai ser discutido posteriormente, né? Certamente a operadora... Ou seja, mesmo devendo, ele pode trocar de plano. Mesmo devendo, ele pode pedir o cancelamento e aí contratar um novo plano. Tá? E como você já mencionou, as operadoras vão ser obrigadas a disponibilizar os canais para que esse beneficiário solicite o cancelamento, seja ele pela internet, telefone ou presencialmente, e sempre fornecendo a esse beneficiário, a esse usuário do plano de saúde, um protocolo que realmente ele fez o pedido de cancelamento e a partir daquele momento ele não tem mais obrigações com a operadora. Essa é uma das grandes reclamações, né, Rafael? Afinal de contas, muita gente tenta cancelar. E aí não é só plano de saúde, né? Qualquer serviço. E há uma dificuldade, muitas vezes, essa enrolação que você falou, até 60 dias, né? Para conseguir cancelar o relacionamento que você tem com a empresa e tal. A partir de agora, é obrigatório esse cancelamento imediato, seja pela internet ou pelo telefone. Isso, a partir de agora é imediato. A ANS ela vem na mesma linha já de outros serviços, né? Que os usuários também enfrentavam muita dificuldade para cancelar. Então, o que a gente percebe é que a resolução ela traz essa proteção para o consumidor e o efeito desse cancelamento ele passa a ser imediato. Então a operadora não pode mais realmente exigir aqueles avisos prévios, né, para que o beneficiário saia do plano de saúde. Para ingressar no novo plano, né, troca de plano que muitas vezes é imediata, outras vezes tem aquele famosa carência. Essa carência muda de acordo com o plano? Continua sendo algo que depende exatamente da pessoa, do plano que a pessoa vai iniciar a partir daquele momento aquela relação? A carência, ela é regulamentada pela lei e vai depender realmente do plano que a pessoa está aderindo, tá? Existem algumas alternativas para que a pessoa exerça a portabilidade de carências, então ela pode eventualmente sair desse plano onde ela está e ir para um outro plano, uma outra operadora, sem cumprir novas carências, justamente porque ela faz essa portabilidade de carências, mas existe uma regra
regra própria para isso. A ANS até disponibiliza no site dela um guia para que a pessoa consulte em quais planos, quais operadoras ela consegue se deslocar, né, se transferir sem a exigência de novas carências. Tá? E existe também casos de planos empresariais com mais de 30 vidas que aí a operadora não pode exigir carência para os novos beneficiários. Aí ele entra sem a carência. Mas existe realmente hipóteses em que o beneficiário vai ser obrigado a cumprir aqueles períodos de carência que são previstos em lei. Você tocou num ponto, Rafael, que imagino que muita gente está acompanhando agora, tem encontrado dificuldades nos últimos tempos financeiras para seguir com o plano de saúde da sua preferência. E por isso, talvez opte por um plano mais baratinho, mais em conta, para poder, de alguma forma, sua família ser segurada. Que é justamente essa questão envolvendo quem tem dívida, né? A pessoa pode interromper o relacionamento com esse plano de saúde, vai ter que depois acertar a sua vida com esse plano, mas pode trocar, teoricamente, por um mais em conta, mais um baratinho, mais dentro do orçamento. Essa mudança, a partir de amanhã, também está em prática e não altera a relação dele com o plano anterior, né? Não, na verdade, assim, a questão da inadimplência, ela já permitia que a operadora cancelasse o contrato desse beneficiário após 60 dias de inadimplência, desde que ela comunicasse o beneficiário com 10 dias de antecedência, tá? Então, a operadora ela já tinha essa faculdade de cancelar o contrato do inadimplente. Agora, o que a resolução permite é que o beneficiário, mesmo inadimplente com o plano, solicite o cancelamento e tenha esse cancelamento com efeito imediato, justamente para cessar a sua dívida, né, com essa operadora. E aí ele pode procurar outra operadora no mercado, iniciar uma nova relação com outra operadora no mercado, e essa dívida passada com a operadora ele vai precisar discutir pelos meios aí próprios em relação a essa dívida que existia antes do pedido de cancelamento. No caso que você citou, da família, né, que só teoricamente o pai da família, o responsável pelo plano que sai, né? É justamente uma forma também de diminuir custo. Essa é uma possibilidade. Por exemplo, eu não vou querer para mim, eu vou querer para meus filhos, para minha esposa, sei lá. Essa também é uma possibilidade de relacionamento novo que essa mudança abre? Sim, é muito comum que às vezes o titular ingresse em um novo emprego e tenha acesso ao plano de saúde em razão desse novo emprego e queira se desvincular daquele plano familiar que ele tinha, justamente para não ficar com essa dívida, reduzir o seu custo. Só que antes as operadoras, quando o titular pedia o cancelamento, a sua exclusão do plano familiar, as operadoras cancelavam o grupo todo e os dependentes também eram excluídos dessa apólice. Hoje, com essa resolução, o que a ANS diz é que mesmo o titular pedindo a sua saída do plano familiar, os seus dependentes que já estavam inscritos nesse plano de saúde têm o direito de permanecer nessa apólice nas mesmas condições que eles tinham, né, nesse contrato, ou seja, com os mesmos valores, com as carências que já foram cumpridas, com as mesmas coberturas. Então, é uma garantia para que esse titular, caso ele opte, né, por participar de outro plano, seja em razão de um emprego ou outro plano do mercado, os dependentes dele permanecem nessa apólice. Um pouquinho antes de começar a entrevista, estava conversando com o Rafael, que falou do ar, sobre a relação que há ainda um pouco delicada, envolvendo principalmente o usuário, né, o dependente do plano de saúde, mais velho, mais idoso, né? Há ainda uma dificuldade de conseguir atender bem essa faixa etária, que todos nós, tomara, chegaremos um dia, né? Mas há justamente uma relação ainda complicada, né, Rafael? O idoso ele enfrenta muitos problemas, né, com os planos de saúde. Existe inclusive estudo que eu participei que demonstra que o idoso ele precisa acionar mais a justiça, né? Ele hoje representa 12% da população de planos de saúde, mas na justiça ele representa 31% das ações judiciais em curso. Então, realmente o idoso dá para perceber que ele enfrenta maiores problemas com o plano. Ele acaba tendo que acessar até a justiça para resolver esses problemas e geralmente são problemas relacionados à discriminação desse idoso, seja em razão da sua idade, por não aceitar, as operadoras muitas vezes não aceitam esse idoso no plano de saúde, seja em relação ao preço que é praticado, né? Então, o idoso enfrenta uma série de problemas realmente com as operadoras. De qualquer forma, a gente está acompanhando essas mudanças, né, que a ANS está colocando em prática, né, amanhã já com novas alterações. Tomara que um dia esse atendimento seja melhor. Rafael, muito obrigado pela presença, pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço, Barão. Até a próxima.